Rede Coep de Mobilização, as ações da Escola Franklin de Olívia Leite. Pode falar, diretora. Vamos lá, na parte da manhã nós teremos entrega de boletins, né, aos pais dos nossos alunos, e estará acontecendo durante toda a manhã uma amostra de trabalho da feira multidisciplinar. E como nós também estabelecemos parceria com as universidades, neste sábado, dia 28, no turno da tarde, em parceria com a Faculdade de Anhanguera, de Pelotas, tem uma série de atividades acontecendo na nossa escola. É uma lista grande, posso... Pode falar, claro, esse espaço é seu. Então vamos lá. Temos desde palestra de prevenção de DST, aferição de pressão arterial e teste glicêmico, tem trabalho com assistentes sociais, que vão estar por lá também prestando alguns esclarecimentos, ajudando a nossa comunidade. Tem uma exposição de banners de gestão de projetos, exposição de banners multidisciplinares de ciências, também tem exposição e orientação sobre animais peçonhentos, um herbário pedagógico. Também na linha jurídica temos núcleo de práticas jurídicas que vai à comunidade, então vão estar também prestando esclarecimentos, né, nesse sentido para a nossa comunidade. E até é importante que essas coisas aconteçam, né? Claro. O público em geral às vezes tem algumas dúvidas e com esse trabalho vai ajudar a esclarecer bastante a população, a nossa clientela. Também tem palestra sobre o lúdico como elemento humanizador, que essa é uma das propostas, né, dentro dos discursos lá. Tem oficina de Libras, oficina de produção de brinquedos, oficina de trabalho sobre a importância da física e da química para o cotidiano. Temos também oficinas de lutas de capoeira e dança, provavelmente também teremos alguns nossos com a nossa professora Alexandra, que é da capoeira, que nos auxilia no trabalho do Mais Educação, né, que é o programa que acontece nas nossas escolas. Também oficina de primeiros socorros, bastante importante também para nós. Palestra de planejamento para abertura de empresas, pintura de rosto e atividades de humanização. Outra palestra cujo tema é preparando a entrevista de empregos, projetos sustentáveis. Esse vem contemplar muito dentro do nosso projeto político-pedagógico, onde a gente desenvolve o projeto de escola sustentável, né? Então, isso vem complementar muito as nossas atividades também. Ótimo. E como última palestra é Universo Microscópico. Então, microscópico, desculpa. Na verdade, essas atividades vão acontecendo na nossa escola das 14 às 18 horas. Essas que são em parceria com a Faculdade de Anhanguera. Na verdade, quem orienta esse trabalho, quem está responsável, é a professora Raquel e todo o seu grupo, os alunos, né? Os estagiários. Mas que bom. Da universidade. Que ótimo, diretora. Parabéns para a iniciativa. Na verdade, é uma ação de cidadania que vai acontecer aí. A escola vai sediar a ação e aberta a toda a comunidade aí da Lindóia. Aberta a toda a comunidade, fica o nosso convite, né? E vai ter a banda também, né? Sim. Nós vamos aproveitar no turno da tarde para homenagear uma pessoa muito especial, que é a professora Ana Virgínia, que já está desligada agora, né? Tu deves conhecê-la, né? Sim, a primeira coordenadora da Escola Aberta, né? Exatamente, a primeira coordenadora da Escola Aberta. E assim, pelo grande trabalho que ela desenvolveu, né? Na 5ª Coordenadoria e junto às escolas, especialmente junto a nós, diretores e coordenadores dessa atividade que congrega toda a comunidade dos bairros, né? De cada bairro, onde cada escola está situada. A professora Ana Virgínia é um grande exemplo, assim, para nós, enquanto educadora. E nós não poderíamos deixar de fazer essa homenagem para ela. Inclusive convido vocês da rádio, né, para estarem lá, se quiserem fazer alguma divulgação. Sim, vou tentar ir, com certeza. A gente agradece até, porque é uma batalhadora, uma pessoa que lutou muito, que se empenhou muito para ver a comunidade participando e que as escolas continuassem, né, os seus trabalhos. E eu acho que são coisas que a gente não pode deixar de divulgar, né? E a Ana merece. Eu conheço o trabalho dela, o início do trabalho dela, a dificuldade de convencer as escolas a abrirem as suas portas nos finais de semana
para a comunidade, né? Inserindo não só os pais, os alunos, mas toda a comunidade e também os parceiros do entorno da escola. Né? O posto de saúde, a farmácia, o armazém, todo mundo faz parte desse processo de educação, né? Que a gente tanto luta, né, Roselaine? Com certeza, Dina, com certeza. Inclusive a nossa escola, a gente só tem ganhos com isso, né? Porque uma vez que a comunidade está inserida, participando, ela também se torna responsável, cuidadora, né, do espaço, das atividades que a gente lá realiza. Muito bom, parabéns então pela iniciativa, sucesso na atividade no sábado. Vou tentar me organizar para ir lá e vou ver se o Pedro vai comigo, a gente vai tirar umas fotos e colocar no blog do COEP as ações. Vai ser legal. Estamos às ordens aqui nesse espaço, toda vez que tu precisar, liga, quando não conseguir vir, liga. Eu também agradeço a vocês pela parceria, em especial a tia, o Rui Madruga e todo esse pessoal, a Ana Helena, o pessoal, né, também do Fórum da Cultura da Paz, o pessoal da rádio, sempre parceiros nossos. Esse ano a gente nem foi aí na escola ainda, a gente tem que visitar a nossa horta. Como é que tá a nossa horta, diretora? Tá pequeno, mas tá indo. Agora não demora, vai tomar um outro... outro visual, né? Outro com certeza visual. Que agora vem a primavera, o inverno foi sacrificante, né? Foi as muito nossas sacrificante. hortinhas. E a gente conta com algumas dificuldades, né? Então isso tudo entrava, mas dentro do possível a gente vai conseguir reorganizá-la. Ok, querida, então. Muito obrigada, então, pela participação. Tá, um abraço. Tchau, diretora. Tchau, obrigada. Então tá, estamos de volta aqui na Rede COEP de Mobilização, aqui na Rádio Com. Quem quiser ligar para participar do programa pode fazer pelo 3222-1571. Gilberto, a gente estava falando sobre os motivos do deficiente físico vir em primeiro lugar, não é mesmo? Isso, a gente estava falando sobre... Vamos falar agora sobre considerações políticas, né? De por que a pessoa com deficiência primeiro. Politicamente, uma grande parte das pessoas com deficiência tende a se afastar do processo político e, em muitos casos, até das urnas. Na medida em que as pessoas com deficiência vão se inserindo no contexto social, poderão participar ativamente da vida política do país. E melhor, isto atende aos interesses e fins do processo político democrático, baseado no princípio do envolvimento pleno de todos os cidadãos na condução dos destinos do país. Então... Vamos mobilizar as pessoas para se candidatarem. É interessante, porque... Primeiro tem que escolher um partido político, né? Assim como as mulheres também estão nessa luta, né? Claro. Então a gente está até abrindo uma campanha aí, porque Pelotas, por exemplo, na Câmara de Vereadores não tem nenhuma representante feminina, não? E porque também o que a gente dizia é um novo meio que assusta. É interessante para representar essa fatia da população, né, das pessoas com deficiência, se tivesse alguém inserido, né? Na verdade, o que eu percebo que na medida que tu está inserida nos meios, né, tu vai conseguir te informar, conhecer as formas de acesso. E abrir, né, portas, né, para as pessoas com as quais a gente, né, levanta as bandeiras. Então claro, é importantíssimo mesmo tu lembrar. Por um né, pedacinho para essa bandeira, né, porque senão não tem ninguém lá para... Fica para os mesmos sempre se a gente não se mobilizar, né? E claro que também melhorar a acessibilidade aos locais de votação, mas quanto a isso eu nunca tive problema, sabe? O pessoal, se não tem acesso, eles vêm até mim para fazer a votação, tudo. Mas lógico, a gente queria se sentir igual, né? Porque na real a falta de acesso é que torna a diferença entre eu, que sou uma pessoa com deficiência, e a pessoa que não tem deficiência, né? Não, deficiência todos nós temos. Não, eu sei, né? mas aquelas deficiências mais com problema, mais a de locomoção, no de caso, locomoção, né? de acesso mesmo, né? De chegar agora mesmo aqui, se esse prédio mesmo não tivesse elevador, a gente não conseguiria estar aqui no segundo andar, então, e assim em todos os outros prédios, outras localidades, e a gente já falou sobre isso, e a gente vai fazer uma campanha, né? Nós, inclusive, tentamos localizar o pessoal
não sei se é uma ONG, uma associação da calçada legal, a gente não conseguiu o retorno até aí. Se alguém que conhecer, alguém que faça parte dessa campanha da calçada legal, por favor, entre em contato conosco, a gente precisa nós queremos nos inserir nesse movimento. Porque tem tudo a ver com essas defesas que a gente vem fazendo aqui, desde que o Gilberto veio um pouquinho antes, né, para o rádio, né? Que é a questão da acessibilidade. Uma calçada legal, ela abre outros debates. Então a gente quer fazer parte, a gente está tentando entrar em contato. Então, se tiver algum ouvinte que conheça alguém. Ali no cartaz tem o Facebook, o e-mail. A gente já tentou fazer os contatos e não se teve retorno, mas aí nos ajuda e vamos nos engajar, né? Tornar mais essa ideia, essa informação num projeto, numa ação concreta. Uhum. Bom, então vamos seguir agora com as nossas considerações, né? Vamos falar sobre as considerações morais, então, de por que a pessoa com deficiência primeiro, né? Que no plano moral, a nossa sociedade, ela preferia esconder suas pessoas com deficiência, como a gente já falou aqui, né? Preferia esconder as pessoas a proporcionar-lhe, dentro de suas limitações, uma vida ativa. Se você se lembra, por exemplo, ainda não fazem inteiramente parte do passado os asilos de cegos e surdos que eram tão comuns no Brasil, né? Cegos e surdos tinham os asilos especiais, assim, porque então então existia no Brasil asilos só para pessoas com deficiência visual e só com pessoas com deficiência auditiva? Isso, separadas dos demais E juridicamente o direito reconhece que os carentes, minorias e desfavorecidos merecem tutela especial como condição para que se lhes assegure a garantia constitucional da igualdade perante a lei. Da mesma maneira que estão protegidos certos grupos de indivíduos, como os trabalhadores, os menores, os consumidores, etc. Esta parte da natureza jurídica é engraçado, né? Porque eu posso contar um exemplo, que eu na faculdade de Direito que não tinha acesso, né? Então eu estava aprendendo as leis e aprendendo ao mesmo tempo que elas eram ineficazes, né? Então as distâncias da teoria e das práticas, né? Discute, fala uma coisa, mas faz outra. Até pouco tempo atrás, em contradição ao princípio que citei dos carentes, minorias e desfavorecidos, esse da Constituição, né? Que merece uma tutela especial como condição para que eles assegurem a garantia constitucional da igualdade perante a lei. As pessoas com deficiência que não fossem capazes ou que não tivessem limitação na expressão da vontade, só indiretamente eram um objeto do cuidado do legislador. É verdade que muitas vezes a sociedade prefere meios anti-econômicos e desumanos para a solução de seus problemas, e as pessoas com deficiência, dentro desta ótica, durante muitos anos foram considerados como encargo para a comunidade, que lhes prestava favores e opressão quando muitos necessitavam apenas de atenção e auxílio. Tribunais e legisladores devem se dar conta que o grito por igualdade para os deficientes não é simplesmente um exemplo a mais de pleito especial de um grupo buscando uma fatia maior do bolo. A essência do movimento por igualdade é liberar as pessoas com deficiência, os deficientes, para que eles possam melhor contribuir para a sociedade. E o que eu acho super importante colocar é que não apenas os deficientes serão beneficiados, mas muitos outros indivíduos se beneficiarão, assim como os futuros deficientes, que pode vir a ser qualquer um, pois as coisas acontecem com a gente também, né? Momento. Dentro dessa linha do movimento por igualdade, quando tu fala agora, nessa tua última fala, Gilberto, eu me foco muito, lembro muito da questão da família.
da postura da família também com um deficiente. Porque parte da família a aceitação e parte da família as brigas por essa aceitação e esse acesso. Bom, eu tenho um filho, eu tenho uma namorada, eu tenho um tio, eu quero que ele participe, eu quero que ele vá ao cinema, eu quero que ele vá. Então, agora, na semana passada, estive num show e na frente, assim, tinha vários cadeirantes. Acho sempre eu gostei, assim. E teve um show que eu fui, que tinha um cadeirante, lembro, e ele pediu para a pessoa, não lembro, acho que não foi aqui em Pelotas, e ele pediu para a pessoa, o cadeirante que estava em cima, bem na frente, assim, ele pediu para os seguranças colocarem ele lá de cima do palco. Então isso só se dá se eu, enquanto familiar daquele deficiente, não sei se tu enxerga assim como eu também reivindicar essa mudança de postura. Que se eu tomar uma atitude, se eu também enfrentar, né? E quando tu fala assim que durante muitos anos os deficientes estavam escondidos, é porque a família também queria que eles ficassem assim, né? Sim, então a mudança parte... É porque era feio, né? Ter um filho com deficiência antes, né? O feio, o vergonhoso, sei lá, de alguma forma as pessoas... E eu conheço casais que se separaram, né? Quando a mulher chega com o diagnóstico de um filho com alguma deficiência, é a separação na hora, porque os homens não admitem, a grande maioria, claro, não tem estudos, né? Eu estou falando aqui numa convicção bem particular, mas as que eu conheço enfrentam esse desafio com o seu parceiro. Não é parceiro para doença, para filho com deficiência, é parceiro para filho saudável. Então, essa mudança, ela parte dentro das nossas casas. Essa mudança de postura para um movimento de igualdade. Eu tenho que entender aquele filho também como igual, com algumas limitações, mas como igual. Porque não dá para tratar igual os desiguais. Né? Os desiguais. Mas a questão da família é importante. E no momento que a família tem alguém bem próximo que passa pelo problema, ela passa a enxergar todos os problemas, né? Porque eu antes andava na rua, não detectava essa falta de acessibilidade, porque eu não precisava, né? Agora hoje eu já entro, já vejo tudo, né? Mas então, a família, sim, muito importante. E também eu acho que varia um pouco de pessoa para pessoa, né? Eu levei muito tempo para começar a ter coragem de lutar pelos meus direitos, sabe? Antes eu queria entrar pelo rodapé e sair pelo rodapé, sabe? Me sentia... Não é da minha personalidade ser truculento, sabe? Agora tem outras pessoas que já abrem um bocão e sai fiscalizando, né? E cobrando as coisas. Eu gostaria de ser mais assim, mas já estou aprendendo. Não, mas você já está fazendo um papel maravilhoso aqui, Gilberto, que é vindo aqui, nos ajudando a informar as pessoas, a inserir, né, nesses espaços assim comunitários, como na rádio comunitária, esse tipo de informação. Você já está nos ajudando e fazendo um bom trabalho. Muito obrigada pela... Não sei se você já concluiu. Não, a gente tem mais uma coisinha. Então, conclui. Não, e com certeza, a gente falando sobre esse assunto, né, o que não é visto não é lembrado, né? A gente tem que falar sobre as coisas. Então, esse trabalho agora é um fazendo elogio para o outro, né? Esse trabalho da rádio é muito importante, porque as pessoas estão ouvindo e se dando conta, né, das coisas. Então, vamos encerrar aqui como eu falei, né, que seria fácil para mim vir aqui hoje conversar sobre isso, que basta eu falar um pouco do meu dia a dia, né? Então, como a gente estava falando aqui, essa atividade aqui na rádio é muito importante, muito legal, para levar à sociedade o conhecimento dos direitos das pessoas com deficiência e para as próprias pessoas com deficiência, né? Para que de conhecimento desses direitos, né, a gente possa zelar pela eficácia deles, lembrando que essa eficácia depende da vigilância de nós, as pessoas com deficiência, e de todos os interessados, que são todos os cidadãos. Assim espero, né?
Por quê? Por que todos os cidadãos? Porque todos os cidadãos estão vulneráveis a doença e acidente no trabalho, no trânsito, na escola ou mesmo em casa, né? Podendo vir se tornar uma pessoa com deficiência ou com dificuldade. São poucos os que não estando diretamente envolvidos com a questão se dão conta de que não há democracia onde somente uma parcela da população sabe o que é cidadania. Diz a canção de Chico Buarque e Edu Lobo que todo mundo tem um irmão meio zarolho, teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. A bailarina, sabemos todos, não existe, mas, paradoxalmente, as cidades foram construídas para ela. Nesse sentido, espero que esse tipo de atividade possa contribuir para a conquista de uma cidadania plena e verdadeira, né? E não sei se ainda tem mais um tempinho. Temos, por favor. Fique à vontade. Que a gente conversou na semana passada sobre o uso das terminologias corretas, lembra? Eu te perguntei, né? Que a gente fica sempre seguro, né? Não, eu trouxe aqui só umas pequenas informações. Não. O termo que definia o deficiente como pessoa portadora de deficiência, PPD, ele está em desuso atualmente, tá? A terminologia correta passou a ser pessoa com deficiência, PCD, né? Termo oficializado a partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2008. Então, substituir as expressões portadores de deficiência, portadores de necessidade especial, deficiente, incapacitado, inválido, pessoa dita deficiente, tá? Substituir todos esses termos pelo termo correto, pessoa com deficiência, né? Pessoa normal, termo correto. Pessoa sem deficiência, pessoa não deficiente. A normalidade em relação a pessoas é um conceito questionável e ultrapassado. Aqui tem mais normal, né? Mais uma dica. Surdo-mudo é o termo correto. Surdo, pessoa surda, pessoa com deficiência auditiva. Né? É que antes a gente... Eu também não... Mas não é, eu acho que não é por maldade das pessoas, é por desconhecimento mesmo, né? Então o termo correto é surdo, pessoa com deficiência auditiva, né? Quando se refere ao surdo, a palavra mudo não corresponde à realidade dessa pessoa. É surdo. Porque não quer dizer só que... dizer surdo-mudo, né? Fulano, aquele surdo horrível. Uhum. Então era essa dica rápida sobre as terminologias. Com deficiência. A gente também vai aprender. A gente está aqui... Pessoa com deficiência mental, né, que a gente chama hoje de intelectual. Para mim, o cara que abre a janela do carro e joga uma latinha no lixo é uma pessoa com deficiência. Porque a gente tem que estar avaliando todas essas questões. A minha postura é o que vale. Claro que isso vai mais além, né? Vai em cima de um quadro clínico, né? Eu tô usando, mas é que se tu for pensar bem, se tu for fazer uma análise psicológica aí do grande maioria... Tem uma deficiência, né? Um é mais baixinho, outro é muito alto, outro usa óculos. Só que, claro, tem umas que dão mais problema. Então, ok. Gilberto, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelos assuntos. Já sabe que está convidado para estar aqui semana que vem. Semana que vem a gente está aqui para... Nosso parceiro. Mais não falar nada hoje, Ricardo. Tá acompanhado aqui, mas ele é meio tímido, não gosta do microfone. Nós vamos arrumar uma atividade pro Ricardo. Mais uma vez, obrigado, né, ouvintes da Rádio Com pela audiência e a vocês aqui para abrir esse espaço para a gente fazer esse trabalho de cidadania. Valeu, Gilberto. São 14 horas e 34 minutos. A gente vai agora para os nossos apoiadores. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento cultural. Já voltamos.
estamos de volta aqui com a Rede Coep de Mobilização Social, agora 14 horas e 39 minutos. Estamos na linha com o doutor Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que vai nessa tarde bonita, né? Esperando a chuva do Brapel. Parece que o Brapel vem primeiro que a chuva. A chuva acho que só sábado, né? Não, você pode dizer, depois do Brapel vai chover. Então tá bem. Porque judiou muito do pessoal na segunda-feira. O pessoal está muito molhado lá. Foi difícil, né? Foi um jogo ruim. Doutor, qual seria a sua dica para o nosso ouvinte? A dica até tem a ver com isso aí que nós estamos falando, quer dizer, muita chuva, baixa resistência, e nós vamos falar sobre um assunto hoje que está relacionado à baixa resistência. Aparecimento de aftas na cavidade oral, que é uma coisa que a maioria das pessoas já teve, sabe o quanto incomoda ter uma afta, né? Bom, resumindo, a afta vai ser assim, aquelas ulcerações que aparecem na mucosa da boca, que nada mais é do que, vamos simplificar, na mucosa da boca se dividiria uma camada do conjuntivo e por cima uma camada epitelial. Então a camada epitelial se rompe, fica exposta à camada do conjuntivo, que é a parte mais interna, que é irrigada e tem terminações nervosas e aí causa a dor. As perguntas que as pessoas fazem, poxa, o que causa afta? Não existe uma causa específica, mas sim um conjunto de possíveis causas. Pode ser trauma por causa da escovação, então a importância da gente não escovar com muita força, como escova muito dura, usar sempre escova macia, tratar os dentes com carinho, sem botar força, e sim movimentos repetitivos e sem uma intensidade muito grande de força. Queimaduras, principalmente gaúcho que gosta do chimarrão, né? Às vezes água muito quente, uma bebida muito quente pode causar uma irritação naquela mucosa e levar ao aparecimento de afta. Também tem estudos aí que mostram que a afta está ligada ao estresse emocional, então a gente está mais tenso, alguns quadros depressivos, pode aparecer afta. Pacientes que fazem tratamento de câncer, pacientes com diabetes têm uma frequência maior, alterações hormonais, principalmente nas mulheres, além de, como foi falado, então, fatores que levam à baixa da resistência, até muitas vezes falta de sono, deficiência alimentar, a pessoa no dia a dia, no corre-corre, acaba não se alimentando como deve, causando baixa da imunidade. Então, quando baixa a imunidade, a presença da afta. Aí vem a segunda pergunta. E o que fazer? Qual é o tratamento quando aparece a afta? Na lógica não existe um tratamento específico, a não ser tentar jogar em cima dessa baixa de resistência, ou seja, aumentar a imunidade, e pode ser usado algumas pomadas para evitar o contato, que bloqueiam o contato da afta com o oxigênio do ar, que ajudam a acelerar essa cicatrização. Então seria como se fosse um isolamento da ferida em si, da úlcera da cavidade oral. Sal não ajuda, doutor? Em torno de 4 não? 4 a 15 dias. Existe um tratamento popular, botar bicarbonato de sódio sobre a afta. Ele acelera um pouco, aí vem o sal, né? Sim. Ele acelera um pouco pela absorção do líquido que tem dentro, o sal vai puxar aquele líquido, ele acelera um pouco o período de transição para a cura. Mas é uma coisa extremamente dolorosa, né? Eu opto pela pomada que não tem dor, ao contrário, reduz bastante a dor. Sim, bicarbonato, e em alguns casos muito graves, aí procure o seu dentista que vai ter orientação, pode ser feita uma cauterização daquela lesão. Que aí ela não vai curar a lesão, mas vai tirar a sensibilidade. Então, ela vai levar até um pouquinho mais, alguns dias a mais para cicatrizar, para ser resolvido. Porém, esses dias a pessoa vai ficar sem dor, porque o problema é a dor, né? Sim, sim. A dor é uma região bem dura. Mas o básico é isso. Então, para evitar aquela regra geral, para evitar ter aftas, durma bem, coma bem, evite estresse. Muito bem, doutor. Só isso. Eu estava comentando com a Diná aqui, a afta não pode surgir também de alguma complicação estomacal, talvez? Alguma da acidez estomacal? Pode ter, como eu tinha falado assim, pode causar isso uma infecção gástrica, né? Então, a infecção levar à baixa da resistência que propicia aí o surgimento da afta.
Pode ter, não uma ligação direta, alterações gástricas, né? Porque a boca faz parte desse aparelho digestivo, né? Digestório, no caso, não do digestivo. Então, alterações a nível gástrico podem ter manifestações na boca, né? Sim, sim. Se pode ter relação. Tá não certo, só doutor. pode, como tem, né? Claro, claro. Assim como É aquela tudo ingestão... parte do mesmo né? sistema, né? Pessoas que gostam, como eu tinha citado antes, de fazer ingestão de produtos muito ácidos frequentemente, como conservas, como vinagre, pepino, tomate, abacaxi, frutas cítricas, usam frequentemente, tem uma tendência também maior a desenvolver a frequência de ácido. Tá certo. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Doutor, Um vai pela abraço sua pra dica. vocês e bom final de programa aí. Igualmente, doutor. Até semana que vem, viu? Se Deus quiser, um abraço para todos. Um abraço. Obrigado. Isso aí, acabamos de falar com o Dr. Paulo Fonseca, do Conselho Regional de Ortodontia, é isso, né, Dina? E agora estamos com o nosso outro convidado, Cristiano. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem. Sobre o que nós viemos falar aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre as aulas que eu vou começar a ministrar na Escola de Música Centro de Estudos Musicais. E as inscrições, vim falar das inscrições que já estão abertas, né? Quem tiver interessado pode se inscrever. Onde que se faz as inscrições? Alessandra. Por favor. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Então, eu vou falar um pouquinho então do Centro de Estudos Musicais, que é uma escola de música que atua aqui em Pelotas há 5 anos já. Atualmente a gente está localizado na Rua Engenheiro Hugo Veiga, número 225. Nós trabalhamos atualmente com 15 cursos instrumentais, tá? Os professores todos são graduados e as aulas lá funcionam da seguinte forma: são aulas teóricas, práticas. Os alunos definem os seus horários de acordo com os horários mais adequados para eles e para os professores. E quem tiver interesse, então, em participar aí do curso que o Cristiano vai falar um pouquinho para vocês, favor entrar em contato, então, conosco pelo telefone 3227-3471 ou ainda pelo e-mail da escola, que é 100.centrodestudosmusicais@gmail.com. Agora eu vou deixar com o Cristiano para ele falar um pouquinho a respeito do curso, né, que ele vai ministrar lá com a gente. Qual que é a tua? Tu é da percussão corporal, né? Essa é a tua especialidade. Qual é que vai ser a tua aula? Vai ser sobre percussão corporal? Percussão corporal. As aulas são sobre percussão corporal. São aulas semanais e em grupo, né, que vão ter a duração de 1h30. E nessas aulas eu vou trabalhar a questão da percepção corporal, né, percepção musical dos alunos também, bem como o aprimoramento da coordenação motora, né, e introduzir os alunos à teoria musical através da prática de percussão corporal também, e a exploração das possibilidades tímbricas, né, que o aluno pode extrair de seus corpos, né, e a introdução a ritmos brasileiros também. Sim, sim. O que seria essa percepção corporal que tu vai desenvolver nas tuas aulas? Explica um pouco pra gente. É um trabalho de percepção do corpo, né? Mas com uma conotação musical. O que é perceber o corpo? Perceber o corpo? Perceber o corpo pode, né? É um assunto bem complexo, né? Sim. Mas, nesse caso, a questão está mais em perceber a música através do corpo, né? E aí é uma maneira de perceber o corpo como um instrumento musical, né? Eu acho que essa é a questão. E isso é o que a gente vai trabalhar lá nas aulas e tudo mais. Eu não tinha ouvido falar assim de algum outro lugar que prestar aqui em Pelotas, pelo menos, que tem esse tipo de curso, assim. Eu acho que é uma questão pioneira aqui na cidade, né? Isso. Aqui em Pelotas, pelo menos que não, se teve, não foi divulgado, né? Sim. É um dos primeiros cursos de percussão corporal, né? Sim. E o pessoal que é da dança, do teatro, né, da música, que tiver interesse pode se inscrever ou ligar para pegar mais informações também, né?
queria falar um pouco também que as aulas elas são baseadas nos métodos de ensino da percussão corporal que é proposto pelo Fernando Barba, do grupo Barbatux, e do Lucas Ciavata, né? Que constituiu o método Passo, né? E acho que quem tiver curioso para saber como são as aulas, convido, né, estes curiosos para fazer as aulas Por favor. E assim, explica um pouco pra gente como é que funciona a aula. A pessoa chega no primeiro dia, já sai batucando no corpo, como é que é? Não, então, pelas oficinas que eu já passei, assim, né, que eu participei, né, num primeiro momento e depois com a experiência que eu adquiri, comecei a ministrar, uma coisa que eu percebi é que as pessoas se queixavam muito de que era muito pouco tempo, né, para tu explorar todas as possibilidades que o teu corpo propõe, né, e muito pouco tempo também para trabalhar a questão da coordenação motora, né, porque, por exemplo, para fazer algumas coisas um pouco mais complicadas, elas precisam de mais vivência, né? E eu acho que esse é o grande objetivo da aula, é trazer essa vivência, né, pro aluno. Paulatinamente, digamos, né? Para o aluno ir aprendendo, como tu fala, percebendo o seu corpo, né? Extraindo os sons do corpo. Porque para algumas pessoas é mais difícil, para outras não, né? Mas, por exemplo, fazer atividades como caminhar num tempo e bater palma no outro, né? Tem gente que já não consegue fazer isso em 2 horas, por exemplo, né? Precisaria de uma vivência, de um trabalho mais minucioso para poder conseguir realizar essa atividade. E essa é a ideia de usar essas aulas para ir trabalhando minuciosamente a questão de, por exemplo, da percussão com a boca, né, percussão vocal, percussão com as mãos, percussão com os pés, né. Nessas aulas também pretendo dar uma passada pela questão do sapateado, né. E aí integrar a percussão vocal com a percussão com as mãos, né? Fazer esse jogo de coordenação mesmo, né? Sim, sim. E isso é indicado para qualquer pessoa de qualquer idade, pode fazer, criança, adolescente, idosos? Isso. A princípio, as aulas estão planejadas para uma faixa etária acima de 10 anos, né? Quem tiver interesse. Abaixo disso já começa a mudar um pouco o foco, né? Mudar a abordagem também para uma coisa mais lúdica, mas se a procura for né, se tiver alunos com uma procura de abaixo de 10 anos e conseguir formar uma turma de pequenos, aí a gente faz uma aula voltada para os pequenos. Inclusive, falando nisso, eu vou estar dando 2 oficinas vão ser promovidas pela Vanguarda para crianças mesmo, assim, abaixo de 6 anos, né? Uma em Pelotas, dia 5, e outra em Rio Grande, dia 19. Sim. Né? Então, mas aí é uma outra abordagem, uma outra, né? Uma outra temática. Essa oficina vai ser dia 5 na Livraria Vanguarda, é isso? E na Vanguardinha ali. Vai ser na frente perto da Vanguarda ali, no espaço, do espaço Vanguardinha. Sim. E só por favor, só podia repetir agora para tu repetir, quem quisesse fazer as oficinas. Claro. Não, com certeza. Então, gente, quem tiver interesse em saber mais a respeito dessas oficinas, saber mais a respeito das aulas que o Cristiano vai promover lá no Centro de Estudos Musicais, favor aí, então, entrar em contato com a gente através do 3227-3471
ou então através do e-mail 100.centrodeestudosmusicais@gmail.com. A gente tem lá na escola também mais 15 cursos instrumentais, como eu havia falado. Quem tiver interesse, lá a gente tem professores qualificados, graduados. Temos aulas de violão, teclado, bateria, flauta, canto. Então, quem tiver interesse, por favor, entrar em contato com a gente aí. Quem também tiver interesse em conhecer o espaço, estão todos convidados, então. É isso aí, gente. Obrigada. Ok, muito obrigado. Cristiano, tu queres botar mais alguma coisa? Não, a princípio, no princípio era isso. É isso aí, cara. Obrigado. Sabe que o espaço aqui tá aberto para com uma hora, depois tem que formar um grupo da turma, as pessoas virem aqui fazer uma apresentação pros ouvintes aqui, né? Sim, a proposta é essa, se a gente conseguir consolidar uma turma fiel, a gente fazer apresentações com elas por aí. Legal. Cristiano, muito obrigado. Quero agradecer a tua presença aqui, agradecer aos ouvintes. São 14h54. O programa da Rede Coep de Mobilização Social vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem aqui na Rádio Com 104.5 FM. Toda quinta-feira, às 13h30, a gente tem um encontro aqui na Rádio Com. Obrigado a todos e segue agora com a programação musical da Rádio Com. Um abraço. A Rádio Com apresenta todas as quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, a Rede Coep de Mobilização. Você está convidado a conhecer e a participar deste serviço de construção de uma comunidade melhor. É quinta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na Rádio Com.